O Bitcoin estava na sua máxima histórica de 69 mil dólares e atualmente está na casa dos 30 mil dólares e não para de cair. E isso representa uma queda de quase 57%. E nesse momento, muitas pessoas ficam se questionando, será que é a hora de comprar Bitcoin? Ou o Bitcoin continuará caindo mais? E se eu já tenho Bitcoin, é melhor eu vender ou comprar mais? E é exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Eu separei 4 análises diferentes onde nós vamos conseguir ter uma decisão melhor se é a hora correta de comprar ou vender Bitcoin. E como o mercado de criptomoedas de modo geral acompanha a cotação do Bitcoin, essa mesma análise ela acaba se replicando para outros tipos de criptomoedas. E logo em seguida eu vou expressar a minha opinião do que eu acho desse momento, se ele é uma oportunidade ou se ele é um grande risco. Então fica comigo até o final desse vídeo para você saber se está valendo a pena comprar Bitcoin e outras criptomoedas. E a primeira análise que nós vamos fazer, se está valendo a pena comprar Bitcoin, é identificar qual que seria o preço correto que deveria valer esse ativo. Para isso, nós temos um modelo que ele possui uma taxa de acerto histórica bem interessante e por isso nós vamos utilizar um modelo para saber qual que deveria ser o preço do Bitcoin, para saber se ele está caro ou se ele está barato. E esse modelo ele é muito conhecido e já tem vários anos de existência, que se chama o Stock to Flow. E o modelo Stock to Flow ele é representado por essa linha em azul. E esses pontos aqui que ficam mudando de cor, ele seria o preço do Bitcoin. Então veja lá que esse modelo ele representou lá desde 2010 mais ou menos até a atualidade, ele está representando muito bem a cotação do Bitcoin. Alguns momentos o modelo fica fora, mas a gente observa que quando o preço está acima do modelo, como aqui nessa região, ele logo volta a valores próximos do modelo e quando ele está abaixo, como aconteceu aqui, ele costuma retornar ao valor do modelo. E se a gente observar bem, o modelo está indicando que o preço justo do Bitcoin seria aproximadamente de 100 mil dólares. No entanto, nós estamos aí trabalhando com uma cotação de 30 mil dólares mais ou menos, ou seja, a cotação do Bitcoin ele está abaixo do que deveria ser nesse modelo. Esse modelo ele anda junto com o halving do Bitcoin. O halving do Bitcoin nada mais é do que um processo a qual ele está determinado pela rede do Bitcoin que em certos momentos o preço de recompensa, né, o quanto que os mineradores ganham de recompensa na mineração, ele cai pela metade. Dessa forma, vai tornando o Bitcoin escasso. Cada bloco de Bitcoin que é minerado, os mineradores eles ganham uma recompensa de 6,25 Bitcoin. E este valor ele vai cair pela metade quando ocorrer o halving, sendo que a cada 210 mil blocos acontece o halving, onde a recompensa ela cai pela metade. Então a próxima queda vai fazer com que os mineradores eles ganhem a metade de recompensa, que seria pouco mais de 3 Bitcoin por bloco. E isso está previsto para acontecer lá em 2023. E como esse modelo compara a produção anual de Bitcoin com a quantidade que já foi emitida, isso faz com que o preço do Bitcoin ele tende a subir sempre, porque cada vez vai ficando mais escassa essa produção anual devido ao halving. E veja que esse é um modelo teórico, ele está levando em consideração apenas esses aspectos. Então ele não leva em consideração o otimismo do investidor, se ele está com medo ou não de investir em criptomoedas, particularmente em Bitcoin. E por isso que a próxima análise que nós vamos ver é o nível de medo do mercado. Porque pensa comigo, quando as pessoas elas estão com medo, imagine, eu estou com medo do Bitcoin. Certamente eu não vou estar comprando, porque eu estou com medo, não sei o que vai acontecer. E quando o otimismo é muito alto, as pessoas elas tendem a estar muito eufóricas com esse tipo de investimento. Inclusive existe uma frase bem interessante do Warren Buffett, onde ele diz, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. O que ele quer dizer? Quando as pessoas estão com muito medo, isso pode ser uma oportunidade interessante de comprar, porque ninguém está querendo comprar naquele momento. Isso faz com que os preços dos ativos eles caiam. E quando o preço do ativo cai e ele mantém o valor por trás desse ativo, isso quer dizer que pode ser uma boa oportunidade de estar comprando. Então, por isso que é muito interessante a gente analisar qual que é o nível de medo relacionado ao Bitcoin hoje. E, inclusive, eu quero te fazer uma pergunta agora. Você está com mais medo ou com mais otimismo relacionado ao Bitcoin? Ou seja, você acha que agora é hora de comprar ou é hora de ter cautela ou então vender Bitcoin? Deixa nos comentários aí que eu quero saber como que vocês estão pensando quanto ao Bitcoin. Então, veja que atualmente o nível de medo ele está na casa de 13, sendo que quanto menor é maior o medo do mercado, relacionado nessa escala que está aparecendo aqui. Então veja o seguinte, lá no mês passado, esse nível ele estava em 27, então as pessoas estavam com medo, mas não era tanto.
Só que na última semana e ontem e agora, esse nível caiu para valores de 12 mais ou menos, ou seja, está sendo classificado aqui como um extremo medo. E logo aqui abaixo a gente consegue observar isso através de um gráfico. Eu posso selecionar o máximo aqui e a gente observa que os níveis mais baixos, eles estão aqui, ó, na casa de 10 a 20 mais ou menos. Então a gente observa que em vários momentos ficou um nível de medo muito alto, aqui também um nível de medo muito alto, e aqui em cima um nível de otimismo muito alto, ó, próximo lá de 95, né, um pouco mais de 90 mais ou menos. E quando a gente compara esse gráfico pegando o nível de medo dos investidores, quando eles estão com muito medo e compara com a cotação do Bitcoin, geralmente a cotação está muito baixa e logo após isso a cotação ela tende a subir. Dessa forma a gente pode pensar que os melhores momentos para estar realizando compra de Bitcoin é quando as pessoas estão com muito medo do ativo. Veja que esse indicador ele está levando em consideração apenas o otimismo das pessoas. Só que ao mesmo tempo é interessante a gente analisar o preço desse ativo, qual que é o histórico passado dele para estar associando isso com a tendência futura. E para isso existe um múltiplo de Mayer, que nada mais é do que o preço do Bitcoin hoje dividido pela média deles dos últimos 200 dias. Dessa forma, esse indicador representa que se o múltiplo de Mayer estiver abaixo de 1, isso representa que a cotação atual do Bitcoin ela está mais baixa do que a média dos últimos 200 dias. Ou seja, ele pode estar com uma percepção de barato. Pode ser que seja um momento interessante de estar comprando. E se a gente observar o múltiplo de Mayer nesse exato momento, ele está sendo de 0,67. Ou seja, por essa teoria, o Bitcoin estaria barato. Aqui a gente consegue observar um histórico dele, tá, de 3 meses aqui. Vamos colocar o período completo, que a gente consegue observar a cotação do Bitcoin aqui nesse gráfico de cima e logo lá embaixo nós temos o múltiplo de Mayer. Deixa eu descer um pouco aqui, a gente consegue observar que nessas faixas aqui em verde, ele está abaixo de 1, então ele está interessante, que é o que está acontecendo neste exato momento. Ele vem caindo mais, ó, ele estava lá na casa de 1, ó, ele veio caindo, batendo aqui 0,7, 0,6. Sendo que em outros momentos, como aqui, ó, ele atingiu um valor muito alto. E olha o que aconteceu com o Bitcoin em seguida, o Bitcoin veio caindo, certo? Aqui que ele estava abaixo, o Bitcoin deu uma subida e aqui ficou uma região de cautela. Nessa região de amarelo aqui seria cautela. Então veja que se a gente analisar o múltiplo de Mayer, a gente observa que sempre que ele está abaixo de 1, o Bitcoin costuma ter uma subida logo em seguida. Da mesma forma que quando ele está muito alto, o Bitcoin ele acaba caindo. E atualmente esse múltiplo ele está abaixo de 1, mostrando aí que pode ser um momento interessante de estar comprando. E antes de eu expressar minha opinião quanto a tudo isso, vamos falar do último indicador que eu acho muito interessante, que esse indicador ele leva em consideração quanto que as pessoas pagaram lá no passado no preço do Bitcoin, porque isso é muito interessante. Veja, alguém que pagou, por exemplo, 10 mil dólares no preço do Bitcoin e hoje ele está com 30 mil, essa pessoa está com lucro, então ele está mais propício a estar realizando vendas. Da mesma forma que se uma pessoa ela pagou 50 mil dólares e hoje o Bitcoin está a 30 mil dólares, dificilmente essa pessoa ela estará vendendo. Por quê? Porque ela está levando prejuízo, então ela vai esperar com que o preço se recupere para então sair da posição, vender ou estar lucrando. E o indicador MVRV, ele traz exatamente isso, pois ele é a relação entre o valor de mercado e o valor realizado desse ativo. Ou seja, ele é o preço atual do ativo relacionado com quanto que foi pago nesse ativo. E dessa forma, se esse valor for abaixo de 1, isso representa que os investidores, de modo geral, eles não estão tendo lucro na operação. Então a tendência é que temos dificuldades em vender. Na prática, isso quer dizer que se esse valor estiver abaixo de 1, os investidores, de modo geral, eles não estão tendo lucro, reduzindo as chances de venda. E analisando aí os últimos 10 anos, mais ou menos, a gente observa que aqui, ó, o 1 ele está aqui, né? Então tudo que está abaixo dessa linha aqui na horizontal ele está abaixo de 1, então aqui nessa região está abaixo de 1, né? A gente observa que depois subiu muito esse múltiplo e foi parar lá acima de 5, tá? E aqui, ó, ele está próximo de 1 também, um pouco abaixo, né? Então 0,6, 0,7, por aí vai. Veja que aqui também ele teve um fundo, aqui ele teve mais um fundo que foi bem próximo de 1 e aqui ele está indicando que está próximo de outro fundo, que ele está próximo de 1.
Então veja que dificilmente esse indicador ele está abaixo de 1. Se a gente observar aqui, ó, que ele estava abaixo de 1, mais ou menos aqui assim, ó, a gente está falando lá de 2015. Ele voltou a estar abaixo de 1 lá em 2018, mais ou menos. Ou seja, quando esse indicador ele está próximo de 1, pode ser que seja um momento interessante de estar realizando compras. E veja que é muito difícil dele estar abaixo de 1. E nesse momento ele está na casa ali de 1.2. E aqui eu ampliei o gráfico e a gente consegue observar que ele está mais ou menos em 1.2. Como nós observamos que dificilmente ele está abaixo de 1, isso quer dizer que 1.2 é um valor já muito baixo. E quanto mais baixo, pode ser que seja um momento interessante de estar comprando, porque dificilmente as pessoas estarão vendendo. Como que o mercado ele funciona através da lei da oferta e demanda? Se tem poucas pessoas querendo vender e mais pessoas querendo comprar, a tendência é que o preço ele venha a subir. E agora que nós vimos esses 4 indicadores e todos eles estão mostrando claramente que é um momento interessante de comprar Bitcoin, eu gostaria de deixar claro a minha opinião. No entanto, não leve isso como uma sugestão de investimentos, e sim simplesmente a minha opinião quanto a tudo isso que está acontecendo. Para tomar uma decisão como essa, é interessante também a gente analisar como que está o cenário global, porque aqui a gente avaliou o Bitcoin de modo isolado. Mas o que o mundo está em volta aí do Bitcoin? O que isso pode estar afetando? A gente observa que as taxas de juros no mundo inteiro, elas estão subindo para conter a inflação alta. Quando isso acontece, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa, que é aquele investimento que a gente considera mais seguro, onde a gente tem um ganho previsível, ele se torna mais atrativo, porque o ganho desses tipos de investimentos, ele costuma ser maior. E muitos investidores, eles acabam retirando os seus investimentos em renda variável, tais como ações, fundos imobiliários, e ativos de risco como criptomoedas. E assim eles trazem esses investimentos para a renda fixa, onde ele vai ter um ganho ali de 10, 15% ao ano de forma segura. Por que eu vou trocar aqui o meu ganho seguro de 10, 15% ao ano por um ativo de risco que eu nem sei o quanto que eu vou estar ganhando? Então veja que por um lado os indicadores estão mostrando que é um momento muito bom para comprar Bitcoin, por outro lado o cenário econômico está mostrando que é um momento ruim de você estar investindo em ativos de risco. Dessa forma eu acredito muito que é um momento interessante sim de estar comprando Bitcoin, e se a pessoa ela já tem esse tipo de ativo, ela ponderará aumentar a posição desde que isso se encaixe ali no perfil de risco do investidor. E por mais que eu acredito que seja um momento interessante de comprar, eu também acredito muito que há espaço para cair ainda mais. Por isso que se você está pensando em investir em Bitcoin ou outras criptomoedas, uma sugestão que eu dou é você separar a quantidade que você está querendo investir e fraciona isso em investimentos parciais. Ou seja, investe um pouco esse mês, um pouco o mês que vem, ou fraciona isso de forma semanal, do jeito que você achar melhor. Que dessa forma, se você começar a comprar agora, você já vai aproveitar uma possível alta. E se o preço cair, você consegue comprar cada vez mais barato. Então é uma estratégia interessante aí para estar abrindo posição em um momento muito volátil como este. E se eu te ajudei nesse vídeo, lembra de clicar no botão de gostei. E se você é novo por aqui, também se inscreva no canal para não perder os novos vídeos como esse. Eu vou deixar alguns vídeos aqui para você estar assistindo agora para contribuir ainda mais com o seu conhecimento. Obrigado por estar comigo até o final desse vídeo, um abraço e tchau!